Fala galera, boa noite, tudo bem? Mais um episódio do La Fuerza Talks. A gente tá no quarto episódio agora e com um convidado de extrema relevância aqui pra gente, né? Olegário, como é que tá? Tudo bem, meu Tudo bem, irmão? Messi? Boa Como é que tu noite. tá? Tudo Tudo bem? bem, prazer, né, cara? A gente já tava trocando uma ideia antes, já dava pra render um podcast antes da gente Já. começar a entrar aqui, né? E aí, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem, cara, graças a Deus, tudo bem. Seja muito bem-vindo, cara. Eu acho que Obrigado. vai ser um papo muito legal tanto pra gente quanto pra quem vai assistir, né? Espero Legal, poder somar aí com com vocês. certeza vai. Irmão, para quem não te conhece ainda, pode falar um pouquinho quem que tu és, o que que tu fazes, de onde tu vieste? Eu sou nutricionista, eu tenho uma clínica multidisciplinar com o Marcos Stack, né? Eu sou sócio dele. E a gente trabalha em conjunto há 7 anos hoje. Então, a minha prática hoje ela é só em consultório. E a ideia é a gente tratar, hoje em dia, a gente trata normalmente colaterais de usuários de esteroide. Então, a gente vem trabalhando com isso nos últimos 2 anos, muito forte. Mas a gente teve um trabalho de desenvolvimento ao longo do tempo, de nutrição esportiva, de medicina esportiva, e a gente tem hoje bastante repertório clínico. Além disso, hoje eu sou professor, então eu sou professor de pós-graduação, né? E também eu tenho hoje um grupo de estudos onde eu guio nutricionistas através de estudos semanais, onde eu faço uma análise de artigo científico, eu trago insights sobre os artigos científicos para a prática clínica, para tentar melhorar a prática clínica de todo mundo. Então, resumindo da parte profissional, é isso aí que eu faço hoje em dia. Perfeito. É daqui de Eu sou daqui de Balneário Balneário Camboriú. mesmo? Eu nasci numa cidade chamada Rio do Sul, aqui em Santa Catarina mesmo, mas só nasci, fui criado minha vida inteira aqui em Balneário. Hum, Nasci e cresci aqui praticamente, então estou aqui desde sempre. bom, cidadezinha boa para Cidade começar a boa, vida, para boa. morar, né? Antes de ficar famosa ainda. É, bom demais. Irmão, como é que começou essa história tua com a nutrição? Foi sonho desde a infância? Foi Não, alguma coisa que não. aconteceu? Não, Conta cara, pra foi assim, gente. eu era atleta de basquete, eu jogava Não. basquete de forma competitiva, tá? E desde cedo eu fui muito ligado ao esporte. Mas aconteceu, quando eu tive uma lesão muito séria no meu ombro, eu passei por um erro médico muito severo. E naquele período eu tive uns episódios com saúde mental, tive depressão, tive um transtorno, endócrino no qual eu lido até hoje. E isso fez com que eu migrasse para a área da saúde. E a partir dali eu vi a nutrição como uma oportunidade, não era uma coisa que estava na moda na época, a gente Uhum. está falando de talvez 12 anos atrás, 13 anos atrás. E foi quando eu comecei a minha jornada da parte de saúde, foi com a ideia de cuidar de atletas, né? Legal. E de evitar que acontecesse erros como aconteceram Uhum. comigo. Então, o meu início foi disso aí. Essa lesão, quando aconteceu, tu era bem novinho? Eu tinha 17 anos, cara, quando 17, né? aconteceu essa lesão. Essa lesão, o tratamento dela me levou a um distúrbio endócrino, né? Que foi feito um tratamento medicamentoso errado e eu lido com as consequências disso até hoje. Te traz até hoje, Aham, né? lido com isso até Sério? hoje. Aham. E aí depois disso, com essa experiência negativa que tu tivesse, Uhum. abandonasse o esporte 100%, hoje Eu tive que pratica? abandonar. Eu tentei voltar a jogar várias vezes, mas devido a esse transtorno endócrino, eu me lesionava tipo, recorrentemente, era muito comum me lesionar. Então eu acabei parando, foi quando eu passei por um problema de saúde mental muito severo, entrei em depressão e tudo mais, mesmo durante a faculdade. E depois eu fui lidando com isso, fui tentando voltar aos caminhos e tal, e agora eu tô numa fase boa aí da minha vida. Pô, que legal, isso é muito bom. Eh, o teu encontro, assim, com a nutrição, ele se originou disso, fazem 12 anos atrás? Não? Eu Como assim? assim, o primeiro contato que eu tive com um nutricionista foi quando eu tinha 16 anos, né, quando eu Tá. jogava, foi quando eu tinha 16 anos, foi o primeiro contato que eu tive. Ali eu já achei legal, eu via diferença na minha performance jogando, via diferença, em coisas que eu não sabia, não se tinha tanto conhecimento como se tem hoje, a rede social estava começando, não era uma coisa que se tinha tanta informação para o público leigo, e ali eu comecei a ver o impacto e aquilo ficou sempre atrás da minha cabeça, assim, né. Até que um dia decidi começar a fazer isso. Era isso Legal. ou ser treinador de basquete, eram as Pode minhas crer. 2 Era alternativas, é. essa era a opção. O teu sonho inicialmente era ser jogador profissional Não, eu não tinha ou nível para isso, não não? tinha nível para isso, não era uma coisa que eu pensava, mas, aquilo era a minha vida. Entendi. Então era, assim, era a coisa mais importante da minha Minha vida, vida. naquele momento, né. Então moldou muitas coisas em mim, moldou a minha parte de disciplina, a minha parte de poder lidar com as coisas do dia a dia, minha parte de lidar com pressão, com outras coisas,
mas eu não tinha nível para jogar, nem nada disso, assim, Sim, era um gosto teu era só particular. uma coisa que eu gostava muito, levava muito a sério, era um hobby que eu levava muito a sério, era muito importante para mim, é hoje ainda muito importante para mim, é uma das Uhum, atividades que eu tenho mais prazer hoje. Hoje eu pude começar a voltar a jogar. legal. Não jogo mais de forma competitiva, eu jogo com meus amigos de infância, mas para mim é uma realização pessoal, assim, eu fiquei 6 anos sem poder jogar. É? Fiquei 6 anos sem poder jogar. Hoje, tipo, é mais sem a competição, mas só de ter a satisfação estar na Mas às quadra, vezes é imagino mais que é competitivo com os amigos do do que do que qualquer outra coisa, cara. valendo aquela É. coca Pô, já dá uma é. briga, né. E essa parte que tu esse nicho que vocês trabalham junto com o Stack também, Uhum. a gente teve uma conversa aqui muito legal, até se ele estiver vendo a gente, um grande abraço. Eh, essa parte de voltar cuidando do cara já da parte do uso do hormônio, isso Uhum. veio desde o início, já foi, foi uma percepção de mercado que vocês tiveram? Como é que como Cara, assim, uma coisa que a gente nunca teve medo é de falar que a gente estava errado. Nunca, nunca. Então, se aparecesse algum tipo de argumento ou aparecesse alguma coisa provando que a gente estava errado ou provando que aquele caminho que a gente estava fazendo não era o certo, a gente mudava de ideia e a gente começava a ir atrás daquilo. Isso é uma coisa que a gente sempre teve, a gente é muito parecido nisso. legal. Nessa parte profissional, a gente é muito parecido. E dentro disso, a gente começou a ver que realmente os colaterais eram muito maiores do que os benefícios, que era uma coisa que a gente não acreditava tanto assim no início. A gente acreditava que o benefício poderia suprir tudo isso e tudo mais, e a gente começou a ver esses estudos cardíacos que foram aparecendo, essa parte de fertilidade, essa parte que a gente não dava tanta moral no início, e hoje a gente começa a ver e a gente está no outro lado da moeda hoje. Então, do tipo, não é que a gente demoniza o uso nem nada disso, a gente pega esse público que muitas vezes ele quer achar uma linha de tratamento e ele não é bem quisto num consultório médico tradicional. O médico olha e fala, cara, te vira, o problema é teu, quem usou bomba foi tu, ou Uhum. quem fez isso foi tu. Então a gente teve essa percepção de uma coisa que a gente foi estudando. Foi tudo muito natural. Até a nossa linha de estudos hoje, que é a linha que eu mais estudo, que é uma linha específica chamada de REDS, foi por causa de uma paciente que apareceu para mim. Então, isso são coisas que, assim, ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo e vai fazendo. Então, a gente está sempre se atualizando, sempre indo atrás e não defende uma coisa só. A gente vai defendendo o que a ciência vai nos mostrando. Perfeito. É sempre baseado em informação, né, nunca é Sim, sim, só sempre. é O que a gente faz hoje é o que o nome bonitinho disso é medicina baseada em evidências. Né? Nutrição baseada em evidência. evidência, é tudo isso, né? É, Uhum. é o que deveria ser de verdade, que seria você se basear na ciência, no que se tem de mais novo, na metodologia mais correta, para te poder tratar ou fazer qualquer intervenção que tu queira fazer. Perfeito. E assim, o cara que vem é o cara que já tá geralmente, pelo que eu conversei com vocês, pelo contexto também que eu tive com o Stack, é o cara que veio meio baleado, assim, que já Sim. usou, viu que nunca é o ca dificilmente é aquele cara que: "Ah, estou pensando em usar hormônio, vou me preparar primeiro". Acho que dificilmente é É muito difícil. pode ter, mas eu acho que é um pouquinho mais difícil. Existe esse tipo de pessoa, né? É muito bom quando Uhum. aparece esse tipo de gente, porque a gente consegue fazer todo um estudo prévio do que a gente quer fazer, do que a gente quer ver. Mas normalmente é o cara que já não tem muita Hum. saída, é o cara que, beleza, assim, o discurso mais comum é o cara: "Cara, eu sei que eu não estava fazendo a coisa certa, mas eu queria e tal". Cara, irmão, isso aqui não importa Uhum. agora, vamos ver o que que tu quer, o que que tu quer fazer aí pra gente entender. É esse cara que chega para nós. É o daqui para frente, o que foi Isso, a para gente trás não fica julgando não histórico, nem tem nexo isso aí não disso, né. faz sentido. Não tem nem nexo a gente pensar sobre isso, então a gente vê da situação zero para frente. Legal. Aquele ponto que a gente está conhecendo o paciente e ali a gente vai Uhum. tentar fazer ele melhorar e tudo mais. Perfeito. Para quem não conhece vocês, vocês atendem aqui eu sei que vocês atendem aqui em Balneário, A é gente aqui em tem uma Bahia? clínica aqui em Balneário, né, a Uhum. gente tem uma clínica hoje a gente está fixo em Balneário fazem 5 anos, Legal, na nossa sala aqui no centro de Balneário Camboriú e a gente atende online. Então a perfeito. gente tem as 2 modalidades, hoje praticamente 60% é presencial e 40% é online. Legal. Já foi mais online, hoje tem menos, Isso. a gente tem migrado, assim, tem tentado equilibrar os 2. Equilibrar, uns 50% É isso. dá uma É, oscilada para cima, é. para baixo. Como é que tá sendo a tua experiência vendo essa geração nova que tá vindo? A gente estava conversando até um pouquinho antes Uhum. sobre isso, né, até antes do episódio comparado com gerações passadas, assim, né, o abuso do hormônio, como é que tu vê? Assim, o que a gente tem visto com pessoas que usam esteroide hoje é uma marginalização do uso. Então, hoje 1 grama de esteroide não parece nada, né.
cara usar 4 ampolas de Durateston por semana não parece nada. E isso tem sido muito marginal por causa de uma linha de conteúdo e de divulgação que se existe em rede social hoje em dia, Uhum. e que, cara, eu entendo o papel desses influenciadores de falar o que eles fazem, eles, entraram num ponto de que eles não querem cobrir aquilo que eles fazem, respeito muito, mas o problema é o filtro que a galera tem com essa informação. Então eles pegam e replicam aquilo que aquele cara está fazendo, sem todo o background que aquele atleta tem ou que aquele influenciador tem. Então eu vejo uma galera abusando muito, uma galera abusando muito desde muito cedo, e assim, não é um caso isolado que a gente tem visto, por exemplo, problemas cardíacos, a galera infartando, pessoas com diversos problemas, endócrinos, pensando no uso de esteroide. Não é novo isso, não é Hum. caso isolado. Assim, infelizmente a gente tem visto com uma recorrência muito grande. O cara que chega assim pra ti, tem alguma situação, assim, de algum caso que tu lembra, assim, de um cara que chegou extremo, talvez no sentido do cara querer ocultar alguma informação de ti, talvez por ter Aconteceu hoje, vergonha. cara, É? aconteceu hoje, por Podias sinal. compartilhar, claro, sem Não, restrição. assim, hoje eu atendi um paciente online e esse paciente ele veio com uma característica de exames bioquímicos bem de quem usa esteroide. Uhum. Então, ele veio com 2 marcadores, o LH e o FSH, que são 2 hormônios que a gente, naturalmente produz para produzir testosterona, né, zerados e com uma testosterona de 1.200. E eu falei: Tá. "Cara, tu não tá usando nada? Tu não estás usando nada mesmo? Porque teu exame tá assim, assim, alterado". O cara: "Não, não tô, não tô". Falei: "Cara, não tem problema se tu estiver Uhum. utilizando, é só porque muda a estratégia, muda o que a gente vai investigar, muda o que eu preciso fazer aqui da parte nutricional pra gente cuidar de algumas coisas". "Cara, não tô, tô usando só esses manipulados". Eu falei: "Cara, confere, vê se no manipulado tem alguma coisa e tal, beleza e tal". Já pedi os exames novos pra ele. Mas assim, nitidamente o cara estava utilizando, era Uhum. certeza absoluta naquilo ali, naquele caso, né. Mas tanto que o paciente não me respondeu a mensagem de feedback que a gente manda de início, Uhum. e ele provavelmente não vai fazer os exames, não vai fazer nada. Mas, acontece bastante, cara, acontece bastante. A gente tenta ser o mais transparente possível, a nossa Uhum. comunicação ela é muito transparente, essa parte de comunicação ela é mais voltada ao marketing sobre o uso de esteroide, eu não falo sobre isso, Uhum. né, eu falo sobre outras coisas, e sei porque estou ali todos os dias e aprendo junto com ele, mas, a pessoa que chega até nós, ela já sabe. Sim. Ela já sabe que a gente vai investigar isso, e é para investigar isso, é para ir atrás disso. Então, assim, não acontece com muita frequência, tá? Não acontece, mas já aconteceu, Já aconteceu. já aconteceu. Ah, e nesse sentido, tu já pegou históricos, de pessoas que vieram que tu percebeu que talvez, não pela pessoa fazer errado, mas por o que estava sendo passado por outro profissional para ela estava errado, assim, na tua percepção? Sim, Esse histórico isso é frequente? sim, Não? todos os É? dias. Aham. Todos os dias? E assim, quando a gente fala se a gente for falar de nutrição, a gente tem 2 problemas, tá? Que é, eu tenho uma linha de raciocínio clínico e o outro nutricionista tem uma linha de raciocínio clínico. Quer dizer que eu estou certo e ele está errado? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eu estou pensando numa coisa e ele está pensando em outra. Eu não Tá, posso assumir que ele está errado. Isso vai ser leviano da minha parte se eu fizer isso. legal. Porém, algumas coisas ultrapassam a barreira do que é ético e do que é correto. Uhum. Você ir num nutricionista, você ter um personal trainer que te passa esteroides, cara, ele está passando muito do que ele deveria. Dentro do quadradinho do qual ele trabalha, ele não pode prescrever hormônio. Então, isso está errado. Então, Tá. isso eu já tenho que alertar meu paciente para que, cara, isso é um conhecimento que ele tem que adquirir. Pode ser que ele não continue acompanhando conosco, pode ser que ele Uhum. comece a acompanhar com outra pessoa, mas ele sempre vai lembrar daquela informação que aquilo não pode e que ele Hum, está assumindo um risco que não pode ter. Porque o que, entendi. que é muito comum é o cara passa um esteroide, né, o treinador passa alguma coisa e aparece depois para a gente tratar o colateral. Então, assim, beleza, tu não está se responsabilizando pelo colateral, esse é o problema, Hum. entendeu? Então, isso é o que a gente vê de errado. Agora, de uma prescrição, de alguma coisa assim, eu não concordar com alguma coisa, cara, isso vai acontecer sempre. Mas se o cara está dentro da parte dele, do quadradinho dele, aí eu não tenho que julgar absolutamente nada, não é uma coisa que eu Uhum. nem procuro fazer. Eu, assim, uma frase que eu digo sempre para o meu paciente que eu vou fazer uma intervenção e ele veio de outro profissional, eu falo, cara, eu não conheço o profissional, a maioria das vezes eu não conheço também. Uhum. E assim, não é um ataque pessoal a ele. Eu só penso dessa maneira aqui. Uhum. Vamos testar isso aqui. Acabou. É esse o tipo de conduta que eu tomo. Eu não tomo uma conduta de tipo, cara, o cara estava errado, nem nada Uhum. disso. Eu acho besteira. Legal, é uma forma, ética de pensar, Uhum. né,
Não, legal, isso é bem legal. Ah, assim, olhando de fora, né, por mais que a gente tá nesse meio, mas eu não sou da área, a nutrição em si, ela tem aumentado muito a questão dos profissionais. A qualificação, tu acha que essa galera que tá vindo se formando, ou de um tempo para cá, uma geração depois da tua, assim, a qualidade do ensino que eles têm, a profundidade do que a galera tá procurando, tem embasamento, são profissionais bons, isso é da graduação, é do profissional mesmo dele procurar informação? A base de nutrição, porque assim, ó, o que que a gente precisa entender como formação de nutricionista? Você está formando um profissional, na teoria, generalista para o mercado, certo? Tá. Se tu está formando um profissional generalista para o mercado, tu está formando um profissional que ele se enquadra em qualquer coisa. Qual é o maior campo de atuação de nutricionista hoje no Brasil? Restaurante industrial. É o Hum, nutricionista que trabalha dentro da indústria para fazer a refeição do peão, para fazer a refeição do pessoal que trabalha lá dentro. Tu sabe de empresas grandes, que deu os caras da tecelagem, sei lá. sim. Essa é a maior parte. Hum, Então, tem muita coisa em nutrição que as pessoas olham uma grade curricular, e eu passei pela mesma coisa, e falam assim, cara, o que que eu tenho que aprender a lançar nota? O que que eu tenho que entendi, aprender cálculo de custo de refeição para 500 pessoas? E a entendi, realidade do mercado é que a exceção de quem atende é a menor. A entendi. maior necessidade é aquela. Então, tu está formando um profissional generalista. E a gente tem um problema hoje, pensando só na nutrição clínica de consultório, que é a base. Pouco se estuda fisiologia, pouco se estuda bioquímica, pouco se estuda bromatologia. Se tu não estuda isso e é tudo muito raso, na hora que tu vai para o mercado de trabalho, tu é engolido. Então, é um erro do próprio profissional de não entender que ele tem que buscar o conhecimento fora. E é um erro, não, é um erro da formação também, porque ela deveria aprofundar mais. O problema é que se tu aprofunda muito mais, tu tem problema. Tu tem Uhum, problema de reprovação e tudo mais, a gente sabe que sim. o custo disso é oneroso para a pessoa que está fazendo, né. Então, como a maior parte da galera que é formada vai para o restaurante industrial, pouco importa se ele sabe de fisiologia ou não. Hum, Então são coisas que a pessoa vai ter que, por ela mesmo, ir buscando conhecimento na tangente, procurando e tudo mais. Hoje o que eu digo para os meus alunos do grupo de estudos, ou o que eu digo, para quem me faz uma pergunta, eu tenho muito nutricionista que consulta comigo para aprender ou para fazer qualquer coisa, eu falo: "Cara, estuda a base". Eu não fiz isso na minha faculdade. Eu não estudei a minha base. Estava preocupado em jogar basquete, estava preocupado em hum, tentar voltar a jogar basquete. A minha entendi, preocupação era essa, então eu não criei essa base. Eu tive que criar depois. E daí entendi. eu tive que correr atrás sozinho, aprendendo sozinho o que eu queria aprender. E assim foi, cara. E assim, dá para aprender muita coisa hoje. Tens um monte de ferramenta. Só que a aplicabilidade técnica daquilo depende de ti. Entendi, Entendeu? legal. Então, tens a base. Ali o que a gente tem um nivelamento. Daqui para cima é o que tu faz. É o que tu vai É o que tu buscar, é o faz. que tu vai buscar o a mais para É. poder. Tipo, hoje, por exemplo, eu dou aula de atualização, né? Que é o grupo de estudos ali, eu procuro artigo e tal. Tudo que eu sei de procurar artigo, eu aprendi na faculdade. Tá. Entende? Só Uhum, que foi numa matéria no terceiro período. O uso entendi. das palavras corretas, as boas plataformas, como escolher uma boa revista, tudo isso eu aprendi na faculdade. Dá para aprender na internet? Dá para aprender na internet, só que eu aprendi lá, beleza, eu tenho um conhecimento que dá para usar de lá. Uhum, E assim vai, entendeu? Tu consegue aprender das duas maneiras. perfeito. Quanto à graduação, assim, tem alguma coisa que tu vê, da época que tu graduou para hoje, assim, que melhorou muito ou que, piorou muito? Tem alguma Eu não coisa assim tenho que tu muito queira contato comparar? hoje com graduação, Uhum, tá? Eu tenho contato, tenho duas colegas minhas que eram colegas de classe que hoje são professoras universitárias. O que eu pego já são gente formada, né? Então, uhum, a pós-graduação que eu dei, uma foi de nutrição esportiva e a outra foi de medicina esportiva. Então, foi para médico e outra foi para nutricionista e médico também que quiseram trabalhar nessa área. E eu não tinha contato com os alunos direto, né? Eu tinha contato via suporte porque era online na época. Então, o que eu tenho de relato delas é que a galera anda muito preguiçosa, a galera não quer estudar, a galera não quer ir atrás, a informação já tem que vir muito mastigada para eles. Então, é isso que eu tenho visto. As matérias e tal, não sei te dizer. entendi. Hoje o consultório de vocês ele tem uma expressividade e uma relevância, bem grande, Graças né, a Deus. legal. Graças a Deus. Eh,
como que é a tua experiência, assim, ó, do tempo que tu saiu da graduação, provavelmente eu imagino que tu não se imaginava onde tu tá, onde vocês Uhum, estão alcançando e onde vocês querem chegar, né. Essa mudança de ser o estudante de nutrição para o campo que vocês estão indo agora, que, pelo que tu falasse no início, não era o onde que tu estava uhum. mirando, mas vocês acabaram se encaminhando para isso, e para onde vocês querem chegar. Assim, ó, eu tive num estágio, no estágio de hospital, que eu tive, a gente tem estágios obrigatórios na faculdade. Eu tive um estágio num hospital que a minha professora, que era a minha responsável, ela me falou uma frase que ficou na minha cabeça, que é do tipo assim: para te conseguir conversar com um médico, tu tem que ser muito bom, porque senão o cara não vai te escutar. E eu fiquei naquilo, tipo, eu falei, cara, não pode ser essa humilhação toda assim para te poder falar uma parada que tu sabe aquilo. E hoje eu entendo o que ela quis dizer. Ela quis dizer no ambiente hospitalar que tu não pode tomar decisão sozinho, tá, beleza. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Então, o meu objetivo principal era eu poder conversar com médicos e fazer com que eles entendam o que eu estou falando. E eu me faça valer do conhecimento que eu adquiri. E dentro disso, a gente foi evoluindo ao longo do tempo. Então, hoje eu dou aula para médico. Hum, É exatamente nisso. Então, eu não sei para que caminho que a gente vai a partir de agora. O que a gente tenta fazer dentro do consultório na parte de nutrição é desenvolver os 2 trabalhos e eu defender o meu quadrado, eu volto para a história do quadradinho. uhum, Então, como eu dou aula para médico, cara, eu tenho que mostrar a importância de um nutricionista para o médico, e não para o médico aprender a prescrever dieta. perfeito. Então, a minha ideia é essa, a minha ideia é, tipo, capacitar mais gente, fazer com que mais pessoas consigam fazer isso, e que se puderem trabalhar conosco, melhor ainda, porque a gente tem um nicho muito grande para poder trabalhar. Essa é a ideia do que a gente está mirando. Se vai acontecer ou não, não sei. Hum, Mas é isso que a gente tem pensado hoje em dia, do tipo, poder ampliar a galera que está nessa outra ponta do negócio, entendeu? legal. Hoje o atendimento de vocês, tu falou em 40, 60% a parte presencial e Uhum. o online. O online, pelo que eu sei, ele se estende até outros países, outros Sim, estados, né. aham. Hoje, como é que tá a relevância de vocês, e como é a tua, imagino que deva ser uma satisfação muito grande chegar nesse patamar. Pode contar um pouquinho pra gente como que é essa A sensação? gente, com o atendimento online, a gente passa por muitas coisas diferentes, né? Então, a gente lida com culturas muito diferentes. Isso não precisa ser só para fora do Brasil, no nosso próprio país. A alimentação que se tem no Nordeste e no Norte é completamente diferente do que a Uhum, gente tem aqui no Sul. Assim, são coisas que a gente nem faz ideia. Então, é muito diferente a rotina de cada lugar, cada coisa que a gente vai fazendo, o acesso a determinadas coisas. Então, eu tenho muitos pacientes nos Estados Unidos, por exemplo. Cara, o acesso deles a suplementos é absurdo, mas o acesso deles a determinados alimentos é muito ruim. entendi. Então, tem um paciente que mora na Índia, por exemplo. Cara, o acesso à proteína dele é baixíssimo. Por uma questão também religiosa do próprio país, o Isso. cara não tem acesso à carne vermelha. Então, são coisas que a gente não vai ter. Então, a gente vai se adaptando com aquilo tem, com o que o paciente tem, no caso. E o que a gente desenvolveu é um grupo de acompanhamento com o nosso paciente, Uhum, de suporte integral. Então, o suporte ele é feito hoje todo por mim, da parte nutricional. Não é a minha secretária quem faz. Então, eu crio um esqueleto, eu crio uma ideia do que a gente vai fazer, daquela rotina para o uhum, paciente. E, cara, o que ele tem lá disponível, ele vai me mandando e eu vou me adaptando. Entendeu? entendi. Então, tipo, a gente cria uma ideia com aquilo que ele já faz e tal, e dentro disso, mas aqui nos Estados Unidos eu tenho, cara, tem esse iogurte X que tem tanto de proteína e não existe no Brasil. Cara, me manda uma foto, deixa eu ver como é os ingredientes. Pô, Legal. legal, conseguimos equalizar, vamos lá. E aí a gente vai individualizando todos os processos. Depende muito de cada realidade. Tem gente que quer ficar com a mesma coisa, tem gente que prefere. Depende de cada um. Então, tu ter essa experiência, tu vai tendo contato com outras culturas e um monte de outras coisas. Tem de hoje uma paciente da Inglaterra, por exemplo. Cara, ela tem acesso a coisas muito aleatórias, que, tipo, a gente não tem acesso aqui. Então, ela tem umas frutas secas, por exemplo, manga seca. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Tipo, ela disse, cara, uma das coisas que o pessoal mais vende aqui é manga seca para colocar em iogurte, para colocar em salada e tal. Eu falei, não, vamos ver o que que a gente consegue fazer.
acesso a peixes que a gente nunca viu, proteínas que a gente não tem contato. Então a gente vai dentro disso, a gente vai individualizando o processo. É bem louco, cara, é bem legal pelo menos. Imagino que deve ser uma experiência É legal, legal, legal. que nem tá contando aqui pra gente, gera na minha cabeça já me passa uma curiosidade de como que é pra ti, porque a manga, vamos dizer assim, é um produto normal, Sim. mas a manga seca já é uma expertise que vai te cutucar para tu poder ir procurar para saber do que É, realmente se tu vai trata. fazer um processo de desidratação, tu sabe que aquilo vai concentrar, por exemplo, mas quanto? Se não tem Uhum, nenhuma tabela que te mostre isso. Aí tu exato, vai atrás, tu vai estudar aquilo, tu vai tentar entender, tu vai dentro desse parâmetro, tu vai fazer o que tu consegue. Os caras têm manga seca por quê? Porque eles não têm manga fresca. entendi. Por isso que os caras têm manga seca. E daí, se tu mostrar pra eles uma manga seca, uma manga fresca, o cara vai falar, cara, que é O isso, velho? que é Isso isso? aqui é a manga, velho. É desse tamanho, pô, que legal, porque o negócio ficou um negocinho assim, Reduzido entendeu? a entendi. Na experiência, falando de Brasil, como é um território gigantesco, assim, imagino que isso, culturalmente falando, já é uma mistura muito grande. Uhum. Na parte da questão da nutrição mesmo, tu vê muita diferença aqui Muito. do sul para o nordeste, por Muito, exemplo? muito, muito, É? muito. Assim, qual é o café da manhã padrão aqui do Sul? Café com leite, um pãozinho, E é qual é isso? o do Nordeste? Não faço ideia. Cuscuz com ovo, cuscuz com queijo coalho, Caramba. uma batata doce cozida, uma macaxeira que eles chamam, que é um aipim cozido. É isso que os caras comem. Aí tu vai mais pro norte, o cara também come um pouco de cuscuz, ou o cara come uma tapioca, ou come um beiju. Ah, daí tu vai pro cara no norte, come-se muito peixe, come-se menos carne vermelha. Já no É, Nordeste, o cara come muito frutos do mar, come pouco porco. Então, tu entendi. vai vendo essas individualidades de cada um. Tem lugares que usam mais gordura, menos gordura. Então, em questão de variedade, o Brasil é absurdo Uhum. de variedade de alimentos que a gente tem disponível. E é muito louco, porque se tu vai para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Minas, o costume de jantar é muito forte, jantar Uhum. comida. Aqui no sul, tu veio de Nova Trento. O que Uhum. que teu pai tá manjando? Dependendo do dia, Café. é o café com pãozinho Café com que pãozinho de começa, é isso novo, aí. ou uma cuquinha, um cafezinho, é isso que eles jantam. Se tu falar para o teu pai, para tua mãe, para comer comida de noite, eles vão falar: "Cara, mas você não vai fazer mal, você não É engorda? Pô, pesado, comida de noite não é é pesado?" pesado. Vou Exatamente, dormir direito. É, exatamente. Então é a mesma coisa pois que se é. tem, entendeu? Então é uma cultura diferente, assim como um nutricionista do norte olhar para cá e falar: "Cara, vocês comem isso num café da Né. tarde? Isso é normal isso aqui?" É. Aqui, cara, isso é normal Aqui aqui. é Aqui é normal. que O legal. cara não entende, não entende. Então, coisas que, assim, no sul é muito comum nata, pão com Uhum, chimia aqui, que a gente chama, né. uhum. Cara, não existe isso no norte. Ah, é? Não existe, os caras não sabem o que que é. Se Se soubesse, o mostrar cara vai: "Ah, nata a gente usa para fazer doce, a gente usa para bater chantilly, para ah, outra coisa", sei. mas se passa no pão com uma geleia de ovo, é isso aí, cara, é isso aí, entendeu? Que legal, deve ser cada paciente deve ser uma experiência, Sim, total. essa, diferença entre estados e pessoas também, deve ser uma experiência todo santo dia, cada atendimento novo deve ser uma doideira, assim, né. Hã, como é que eu posso te perguntar isso? A questão da como é que tu vê agora essa onda nova da geração que tá vindo? Parece uma geração a gente conversou até um pouquinho antes, assim, vem se cuidando, praticando mais atividade física, a princípio a questão da corrida, de crossfit, que é uma modalidade que tem aumentado, assim, essa galera vem de uma forma que parece ser mais saudável, assim. Uhum. Tu vê como um movimento positivo, os esportes estão sendo praticados, tu acha legal? Tens bastante contato com essa galera de outros esportes? Geralmente, como é o contato do hormônio, que vocês cuidam, né, geralmente é a galera que vem da musculação, não necessariamente. Hã, são coisas distintas, né. Eu acho esse movimento maravilhoso, tá, eu acho que quanto mais atividade física for, promovida e ajustada para melhora de cada pessoa, cara, eu acho perfeito. Inclusive, eu fiz um texto sobre isso no sábado no Instagram, de tipo, achar uma atividade que te gere prazer e que te gere vontade de realizar aquilo, né? Eu sou um cara que eu não gosto de puxar ferro, o meu negócio é jogar basquete, então eu gosto de jogar basquete e eu sempre fiz musculação porque eu sabia da importância daquilo e da necessidade daquilo para eu poder jogar e para eu poder melhorar. E não é nunca foi por uma questão de estética nem nada do gênero. Então, o meu treino é diferente hoje em dia, por exemplo. Então, eu acho isso muito bom. CrossFit, por exemplo, cara, eu acho uma baita modalidade, quando bem aplicada.
Quando a gente fala de ter um bom treinador que saiba periodizar teu treino, sem que tenha uma sobrecarga que possa gerar um estresse. Cara, eu acho isso maravilhoso. E o CrossFit, por exemplo, ele te dá um senso de comunidade. Porque tu não treina de fone, tu tá treinando com uma galera, tu tem mais contato com uma galera, né? A gente vê até a galera brincando muito da seita do CrossFit. Mas, cara, porque é uma galera que se une. Então, tu pensa que é uma galera que tá o dia inteiro no celular, tá o dia inteiro trabalhando no escritório, vai chegar lá, vai treinar. Cara, tem um cara que ele treina todo dia, mano. E o cara tá ali, tem uma competição ali dentro e tal, e beleza, e os caras vão lá, e daí eles têm uma confraternização, eles têm outra coisa, que acaba que na musculação às vezes não tem. Uhum. Muitas vezes não tem. Entendo. Muitas vezes não tem. E não é que uma atividade superior à outra, mas é que talvez, para mim, não faça sentido uma atividade como a musculação, assim como para ti, Hum, jogar basquete não faz sentido. entendi. Entende? Então, eu acho que é muito bom a gente ter essa diversidade de atividades hoje em dia, sendo promovidas o tempo inteiro, porque, cara, alguém vai achar um nicho que goste. Uhum. A gente passou por uma febre muito grande, beach tênis, pádel aqui no sul, né? Tem muita quadra, muita coisa. Cara, tá sempre cheio. Pô, legal pra caramba. Uhum. Legal pra caramba, velho. É isso que eu ia te perguntar já na sequência. Como é que é, o Olegário sem ser nutricionista? No dia a dia dele, no cotidiano, é o cara mais regrado com alimentação? Não necessariamente, ele come a besteirinha? Cara, hoje em dia, assim, eu sou, primeiro de tudo, pai, né? Eu tenho uma Hum, filha de 2 anos e oito que meses, legal. então, tipo, a minha vida gira em torno da minha pequena. Então, a minha esposa é nutricionista e minha esposa trabalha com nutrição infantil e com introdução alimentar. Então, a minha filha come de tudo e a gente tem sempre tudo muito disponível lá em casa Uhum. e a minha alimentação é igual das duas. Então, a gente come as mesmas coisas sempre, né? Então, a minha filha come ovos no café da manhã, come fruta, come crepioca, come comida normal, pão com ovo e tal, e é o que eu acabo fazendo. E, eu gosto muito de cozinhar, sou um cara que gosta muito de cozinhar, sempre Legal. gostei muito de cozinhar desde criança. Então eu acabo fazendo coisas tipo um churrasco para minha família, é Uhum. normal isso acontecer. Legal. Então, assim, eu não sou atleta, não almejo ser atleta e eu tenho uma alimentação, até pelo meu problema, que eu preciso cuidar, pressão alta e tudo mais que eu acabei tendo. Então isso tudo eu tenho que cuidar para não piorar. Então a minha alimentação é uma alimentação limpa, cara, tranquila assim, mas eu não fico muito na noia. Entendi. Eu uso muita suplementação, eu gosto muito de usar whey protein, de usar bastante coisa assim, mas assim, é mais isso, assim, não é um cara tipo 100% o Sim, tempo inteiro, inteiro. Ah, sabe? legal. Não tem a pretensão, tipo, de ser um atleta, né? Não, não, já foi essa época. Já Quando eu jogava, eu era bem chato, cara. Quando eu ah, jogava, assim, eu era bem chato, eu era, tipo, época de terceirão ali, uhum, início de faculdade, eu não ia pra festa, pra dormir, eu não fazia muitas coisas, eu abri mão de muitas coisas da minha adolescência por aquele hobby. sim, Não me arrependo de nada disso, cara, me trouxe muita coisa na minha cabeça, mas hoje eu não preciso disso, hoje eu sim. prefiro sair com a minha filha, fazer alguma coisa, se minha filha quiser, vamos tomar um sorvete, cara, eu vou lá tomar um Com sorvete, certeza. vou fazer alguma coisinha com ela, não vejo problema nisso. Mudam as prioridades, né, Tudo, totalmente, cara. eu acho que aquela disciplina de quem, gostava tanto, assim, do basquete, porque o esporte ele Uhum. é muito legal, né, ele te ajuda dependendo acho que basicamente todo esporte, se tu gostares mesmo, ele te dá muita disciplina, ele te dá, tu consegue conhecer Resiliência. muita gente exatamente. E só que aí também depois vem uma fase onde tem uma filha, o esporte é legal, mas eu não sou pai, eu não imagino o quão satisfatório deva ser, isso. E tu poder compartilhar esses momentos também com a tua filha, com a tua mulher. Eu tenho É. hoje a gente tem nas últimas semanas tem tido uma rotina que, cara, assim, ela é muito prazerosa para mim, que é uma rotina que eu, acordo, eu sempre acordei muito cedo, isso desde sempre, Uhum. e eu vou treinar basquete pela manhã no sábado ou no domingo, treino Legal. normalmente eu e 2 amigos, e a Uhum. gente faz treinos específicos, assim, e a gente treina numa praça lá na nossa cidade que tem um baita parquinho do lado. E minha esposa toma café da manhã com a nossa filha e tal, pega o carro, atravessa a beira-rio inteira lá de Itajaí a pé para fazer uma caminhada, e minha filha fica no parquinho do lado enquanto eu estou jogando com meus amigos, depois meus amigos vão embora, eu fico lá com a minha filha no parquinho, com a minha esposa, aí a gente atravessa a rua, minha filha, ela tem um fascínio por fazer piquenique, Uhum. então o negócio dela é levar uma cestinha com umas frutinhas, cara, assim, eu sento lá, como uma maçãzinha com ela, fico de boa e tal, e cara, minha manhã tá feita, Uhum. entendeu? Então eu não levo 500 suplementações, eu não levo nada disso, cara. Comi uma maçãzinha com a Sim, minha filha, sim. cara, cheguei em casa,
tomei um wheyzinho, tomei alguma coisa ali do que eu precisava e segue a vida, Legal. entendeu? Então é isso que é o que eu tenho hoje. Hoje é meu prazer, é isso, entendeu? Mudando. E assim, cara, a resiliência que eu adquiri nos meus anos de esporte, eu não emprego nisso, mas eu emprego, por exemplo, no estudo, no meu Uhum. trabalho, em Sim, coisas outras que eu consigo sim. fazer, entende? Legal. Falando de suplementação, tu faz bastante uso da Uso, cara. suplementação? Uso Alguma bastante coisa coisa. específica? Tu falou do whey protein. Eu uso muito whey protein. Para mim mesmo, assim, né? Eu uso uma quantidade grande de whey protein por dia, porque eu não consigo comer a quantidade de proteína que eu deveria por dia. Uhum, Então, a única coisa hoje que eu calculo que eu faço é a quantidade de proteína que eu consumo no dia. Eu uso whey protein, então eu uso em torno de 100 gramas de whey protein por dia, é bastante coisa. Uso creatina, faz bastante tempo, o creatina é o suplemento mais estudado que a gente tem, então ajuda em muita coisa, tá? Até eu estou fazendo um teste em dosagens mais altas para ver se melhora o meu controle de pressão arterial e eu tenho visto bastante resultado, tem sido bem bacana. E ômega 3, uso bastante. Eu tenho dislipidemia familiar, então a minha família tem problema com triglicerídeos elevados e tal desde sempre. Me ajuda a controlar um pouco mais isso. E faço suplementação de módulo de fibra, porque uma das minhas especialidades na nutrição é tratamento de intestino. Então, uhum, como eu consumo muita proteína e não consigo consumir muita fibra, eu acabo suplementando fibra também. entendi. Principalmente os 3 primeiros que tu citasse ali, o whey, a creatina e o ômega, Uhum, são suplementos bases, assim, uhum. né. Eles têm contraindicação para alguém? Qualquer pessoa pode fazer uso? Tu sugere? O Como é whey que é? protein, a gente tem a única contraindicação do whey protein que a gente tem é para intolerante à lactose, Uhum, né? Existem algumas whey proteins no mercado, por exemplo, a 3W da Elemento Puro, ela é isenta de lactose, ela tem menos de 1 grama de lactose por porção, né? Mas a maioria das isoladas já não tem, de boas marcas. Então, seria a única coisa. E também a alergia à proteína do leite de vaca. uhum, Então, tem pessoas que têm alergia à proteína do leite de vaca que não podem consumir nada que tenha de origem de leite de vaca. Então, o whey protein, uhum. obviamente, ela não pode Sim. consumir. Seriam as únicas coisas que a gente teria de contraindicação. Alguns casos de fermentação intestinal, ou, assim, pessoas mais extremas pensando em fertilidade feminina, alguns adoçantes podem fazer mal, É. tá? Mas, assim, não é uma área que eu domino muito essa parte de fertilidade feminina, mas os adoçantes, por exemplo, os, os polióis, xilitóis da vida, assim, xilitol, eritritol, os polióis de maneira geral, eles podem causar uma fermentação intestinal que podem dar muitos gases no nosso Hum, paciente. Então, talvez isso seja uma contraindicação. Creatina, eu não achei nunca uma contraindicação, não tem assim nada documentado. E ômega 3 também não tem tanto, tá? O ômega 3 a gente só tem que tomar cuidado, porque ele não é tudo isso que falam, mas também não é toda essa isso. coisa ruim que falam. Tem que ver assim como é que é o acesso, se a pessoa tem que investir muito dinheiro para aquilo, se é uma coisa que ela faz muito uso, porque daí, cara, tem que pesar na balança, sabe? O Entendi. custo-benefício para a pessoa, Uhum, entende? Então eu tenho uma hipertrigliceridemia familiar, eu sei que 4 gramas de ômega 3 vão ajudar a controlar meu triglicerídeo junto com todo o resto, beleza, eu uso. uhum. Mas assim, se tiver que alguma coisa por custo, eu não troco meu whey protein e minha creatina por nada. Entendi, Então eu tiro ele, entendeu? entendi. A creatina, longe que eu tenha experiência com de estudo, né, mas é um dos suplementos mais estudados, talvez, É o se mais não é o estudado. se não o mais estudado, é É o isso mais mesmo que eu estudado. quis dizer. É o mais seguro. Ele tem alguma contraindicação no sentido, de um mito, se é verdade ou não, da questão da pedra no rim, não tem nada a ver, é a questão do consumo da água que não consumir a água na quantidade que deveria tomar, e consumir a creatina influencia alguma coisa, é uma O que besteira? a gente tem da creatina são alguns mitos ao redor dela. O primeiro de todos é um mito mais estético, que é ela incha. Na verdade, Hum, nas primeiras 4 semanas de uso, quando tu nunca usou creatina, tu faz um processo de retenção, porque ela está acumulando no teu músculo, hum, ela vai segurar um pouco mais de água, é normal. Depois isso regulariza. Essa história de pedra no rim e tudo mais, função renal, é muito tirado porque o exame se chama creatinina e as pessoas fazem essa correlação direta, mas não existe. Não existe nada que a gente tenha relação de aumento de pedra no rim ou hum, qualquer coisa com creatina. E outro mito que a gente tem é sobre a absorção de creatina se é melhor ou não com carboidrato. Ela é melhor com carboidrato, mas não tanto assim no longo prazo. Então não é algo que vai fazer tanta diferença assim, entendeu? entendi. Então, tipo, se tu não tens a oportunidade de tomar ela com suco, com uma fruta, ou numa refeição que tenha carboidrato e tomar ela, cara, toma ela. Uhum. Entende? São Entre os únicos colaterais que a gente entre pode ter. deixar de tomar e tomar, sim. Inclusive, semana passada saiu um estudo na ISSN, né?
sobre uma coisa muito comum, que é uma dúvida muito comum, que é se creatina causa queda de cabelo, né? Hum. Porque se fez uma existiu um estudo muito antigo com jogadores de rugby que a creatina aumentou a DHT. A DHT é um hormônio derivado da testosterona que pode diminuir folículo capilar quando é elevado, tá? E dentro disso, a galera começou a falar: não, creatina cai cabelo, cai cabelo, cai cabelo. E daí os caras fizeram um estudo muito bem feito, muito bem desenhado, um duplo cego. Então, o estudo ele funcionava da seguinte maneira: eu e tu íamos fazer o estudo, Tá. certo? Eu recebi um negócio achando que era creatina e tu recebia um negócio achando que era creatina. Nós não sabia se era ou não era. Uhum. Então, um grupo recebeu creatina, outro grupo recebeu placebo, mas era tudo igual. Entendi. E foi comparado que não houve nenhum tipo de alteração e não teve nenhuma alteração de folículo capilar nem nada. Foi um Hum, estudo que saiu semana passada até. Então, legal. que já vai caindo esses mitos, sabe? Legal. Aos poucos, tu vai tendo que explicar o óbvio, porque é importante. Sim. Quanto à questão das empresas de suplementação, cada vez tem crescido mais esse mercado, a Uhum. galera vem suplementando mais, assim, pelo menos parece ser um movimento que é visível, assim. O uso de suplementação, como é que eu posso dizer? Da mais forma variada, assim, falasse os de base, vamos dizer assim, né, são a creatina, o whey são, acho que talvez os suplementos São os ou carros-chefes de é todas as marcas. isso, é. Mas a questão do uso de outras suplementações, assim, tu vê que é um marketing muito forte das empresas de suplementação, a galera usa para dizer: "Ah, tô tomando isso, pra quanto mais parece que melhor". É uma influência que tu sente? Não Não, é uma tem influência muito grande, né? A parte de marketing, de ter packs de suplementação, uhum, de ter coisas de suplementação, de ter pré-treinos variados, substâncias variadas, coisas variadas. A única coisa que eu posso dar de dica para o pessoal é, cara, se tu vai tomar alguma coisa, saiba por que tu tá tomando. E uhum, se faz sentido dentro da tua realidade. É só isso. E daí dentro da tua realidade tu vai saber medir aquilo ou não, entende? Então, e suplementação ela não necessariamente está atrelada à performance física ou alguma uhum. coisa. Por exemplo, sabe um dos públicos que eu mais utilizo whey protein? Idosos. Ah, Por quê? Porque idoso não consegue comer. Idoso tem muita hum, dificuldade de comer um volume de proteína muito grande. É muito mais fácil dar um shake para ele. entendi. Então, eu consigo prevenir sarcopenia ou diminuir perda de massa muscular nos idosos, manter funcionalidade, manter todo o resto. O cara às vezes vai chegar lá na loja de suplemento e o cara atende mal ele, alguma coisa assim. É por isso que a gente tem que entender para que a gente está tomando e o que a gente está Ah, procurando, entendeu? que legal. Isso é Então, legal. são coisas específicas, assim. É óbvio que o marketing é muito forte. Sim, Os caras querem vender. sim. E não importa, assim, não tem muito pudor do que eles querem vender. Uhum, Então, tem coisa que tu tem que ver se vale a pena ou não e pesar na uhum. balança. Tu como nutricionista, contigo mesmo, tu já fizesse experiência, assim, dar exemplo de creatina com suplementação, pra ver se realmente algo era mito, se realmente Cara, já, funcionava? É? já, já, já. Teve alguma experiência, assim, que tu se Eu recorda? tive uma época que eu usei muito pré-treino, Tá. né? Então, a gente começou a importar muito pré-treino. Uhum, E esses pré-treinos tinham dosagens cavalares de muitas coisas que não, nem eram permitidas no Brasil. uhum, E dentro disso eu comecei a ver se aquelas substâncias faziam diferença ou não. Então, por exemplo, a gente não é incomum, na verdade, tu achar suplementos com dose de citrulina malato acima de 8 gramas nos Estados Unidos. Que no Brasil o que mais tem, acho que tem 1 grama. uhum, Então, aí, pô, será que isso melhora a performance de treino? Como é que se mensura isso e tal? Então, são mais percepções que a gente tem. Cara, hoje em dia eu não uso mais nada disso, até pela minha saúde mental, uhum. porque acaba que me deixa muito ansioso, me deixa muito pilhado. Então, eu não gosto, cara. Hoje o meu pré-treino é um tablete de 100 miligramas de cafeína e deu. Que eu vou treinar às 5 horas da manhã. Então é Hum, isso, sabe? Mas já testei dosagem grande de BCA, por exemplo, uhum. intra-treino, já testei carboidrato durante o treino de musculação, já testei usar eletrólito durante o treino de musculação para ver se Uhum. faz diferença. Já testei, assim, já testei bastante coisa. Tem alguma coisa especial, assim, que tu testou? Realmente isso faz sentido? É legal? Cara, eu gostei muito, muito não sei se foi placebo ou não, de usar aminoácido durante o treino. Eu gostei. Me deu uma sensação de fadiga menor. É? Mas, assim, eu não posso te dizer que funciona ou não, porque eu não sei Sei, se é só uma sei. sensação, se foi placebo Se ou se não você foi. foi. Mas eu Entendi. gostei bastante. Cara, vale o custo da dose que se usa? É caro. Então, entendi. Então a gente está falando de uma dose de 0,25 grama por quilo de peso. Um cara de 100 quilos é 25 gramas. É muito BCA. É bastante É viciado. muito BCA. Então, assim,
Não custo-benefício vale muito a não pena. faz Para muito te ter essa sentido. percepção, para um cara que não quer ser atleta, Talvez não vale a pena. não tenha Não vale a necessidade. pena. Hã falando da parte da suplementação, assim, então é a favor também, mas do uso de coisas que realmente te façam sentido ser usada, Sim. saber o porquê que tu tá usando. Em questão da alimentação, assim, de dieta, eu não sei se está tão em evidência ainda, eu sei que por um período teve a questão da, tipo, dieta intermitente, Jejum o intermitente. jejum intermitente e tal. Hoje como é que tá Hoje isso? ainda é muito forte, tá? Tá. A gente tem que entender que o jejum intermitente ele é derivado de uma estratégia que não é uma estratégia, que é do Ramadã. Então, todos os estudos que foram feitos na época do Ramadã, que é uma questão religiosa, que Tá. os muçulmanos eles jejuam do nascer do sol ao pôr do sol. E isso, eles começaram a ver se isso impactava a performance e tudo mais. Uhum. O grande problema é que nesse público em específico, eles não tomam nem água nesse período. Então, a Hum. performance deles obviamente caía. E depois isso se foi extrapolando cientificamente, fazendo com que muita gente fosse extrapolando muitas outras coisas. E daí começou-se a ter estudos voltados ao jejum intermitente, né? O termo que se usa hoje é time restricted eating, que é tempo restrito para comer, né? Inclusive, eu fiz uma análise de um artigo na semana retrasada, se eu não me engano, no grupo de estudo, sobre pegaram indivíduos obesos e com sobrepeso e Tá. botaram eles num protocolo de 16/8. O que que é um protocolo de 16/8? É um protocolo de 16 horas de jejum para 8 horas de alimentação. E dentro dali deram uma educação nutricional, conversaram algumas coisas, mas não deram um cardápio montado nem nada do gênero. Uhum. O que que eles perceberam? Que as pessoas perderam mais peso comparado com o grupo que teve a mesma orientação, mas deixaram sem horário específico. Por quê? Porque parece que colocar uma regra aumenta a adesão. Hum. E isso faz muito sentido na prática. Por quê? Porque quando tu coloca uma regra para o paciente, quando tu cria uma condição para ele, do tipo, cara, tu não pode quebrar isso, aumenta a adesão da pessoa. Ela está mais engajada no processo. Entendi. Então, muitas vezes, isso pode ser um efeito que é universal, muitas pessoas Tá. têm isso, e dentro disso, a pessoa pode simplesmente melhorar a adesão dela na dieta e atribuir não todo o trabalho dela, Uhum. mas atribuir a estratégia que foi utilizada com ela, entendeu? Entendi. Então, assim, de benefício a gente não tem muita coisa. A gente tem algumas coisas sobre saúde intestinal e saúde gástrica que realmente pode melhorar, Uhum. tá? Nada muito significativo de maneira isolada, mas com outras estratégias a gente pode ver melhor. Mas é isso, assim. Só que ainda é muito forte. Entendi. Ainda é muito forte porque tem gente que baseia toda uma prescrição de vida, de trabalho, uma prescrição em si, em cima desse material, em cima disso, entendeu? Entendi. Aqui, dentro desse tipo cuidado com a alimentação do intermitente, é algo que tu gosta, não gosta? Os intervalos, esse 8-16, tem intervalos maiores também? Tem protocolos hoje que a gente tem esse 16/8, a gente tem 18/6, a gente tem 20 para 4 horas, a gente tem 24 horas, tem 48 horas, tem 72 horas. E tem a FMD, né? FMD, Isso, desculpa, que é o seria? Fast Mimicking Diet, que hoje é conhecido como a dieta que imita o jejum, né? Então, é um tipo de alimentação específica que a pessoa come uma carga, não me lembro exatamente agora se é 400 calorias por dia, tipo, é mínima a quantidade que ela come, Caramba. mas o corpo fica em estado de jejum durante 7 dias. Entendi. O que que tu acha dessa questão da prática do intermitente, a questão Eu acho que do depende da pessoa. é pessoa para Depende da pessoa, pessoa. Eu acho que depende da e o pessoa. interesse dela com o resultado que ela Assim, eu quer. tenho um caso bem particular no meu consultório, que é um médico que ele está estudando para revalidar o diploma dele, fora do Tá. Brasil, tá? E ele se sente muito mais focado pela manhã, Hum, só que em jejum. Então, entendi, só tomando um café. Cara, para ele eu faço. entendi. Eu tenho um programador que, cara, o negócio dele é acordar às 6 da manhã, tomar um café e começar a programar até as 2 horas. O dele eu faço praticamente 20 para 4. Porque ele come Caramba. 2 vezes por dia, ele não gosta de, na verdade, ele não gosta de comer e trabalhar, porque, ele fica com muito sono e tal, ele não gosta, cara, para ele eu uso. É o que funciona para aquela pessoa, Pra aquela pessoa. é Tu acha que, casa. tipo, eu, por exemplo, eu não faço, porque eu vou perder um dos momentos mais legais do meu dia, que é ver minha filha tomando café da manhã. Uhum.
entende? Então, tipo, cara, é dentro da realidade de cada um o que cada um quer fazer, entendeu? Não nem necessariamente é sobre o tipo do jejum, mas sim quanto ao momento que tu tá no É, o teu, que tu vamos dizer, quer no teu fazer. caso, É, tá o momento de estar com a tua filha fazendo isso, aquela alimentação, isso daí não tem é, preço que pague, né. Hã, quanto à alimentação, tu vê a galera fazendo muita loucura, assim, o que que todo dia, tu todo dia, tem cara. alguma coisa que te vem na cabeça, assim, que sabe aquele é raro, mas acontece com Cara, frequência? uma coisa que a gente vê muito hoje é negligência de consumo de carboidrato, apesar de a gente ter muita evidência do benefício de consumo e tudo mais, isso é uma das coisas que a gente mais vê problema. E excesso de proteína na dieta. Excesso de proteína na dieta. Essas são as 2 coisas, assim, que eu mais vejo hoje em dia em consultório. De forma para um leigo, assim, que tá ouvindo e não conhece, o excesso de proteína na dieta, o que que ele pode Ele, ocasionar? assim, ele pode começar com uma coisa simples como constipação, né, porque a pessoa Aham, come menos e aquilo demora mais para também formar bolo fecal e tudo mais. Ele pode aumentar a produção de algumas bactérias não benéficas na nossa microbiota intestinal. Aumenta a produção de gases, evita com que tu tenha uma diversidade de microbioma boa, pode diminuir tua imunidade. Então, são coisas assim que indiretamente prejudicam a tua saúde uhum, metabólica, né? uhum, O problema não é comer carne ou comer uhum, proteína, o problema é comer isso sem fibra, porque entendi, tu tá alimentando um tipo específico só de bactéria e isso tem impactos não muito bons, entendi. entendeu? Isso geralmente acontece por pessoas que querem montar a própria alimentação sozinha, olha o É, influencer, o que que o isso, cara tá fazendo, isso, é. basicamente vem nesse A gente vê muita gente querendo replicar a dieta de atleta sem entender o contexto. uhum, Sem entender o contexto, entende? Se tu pegar, por exemplo, não precisamos ir ao bodybuilding, vamos pensar no MMA que a gente estava conversando aham, ali fora. claro. Cara, a dieta que os caras fazem na última semana para perder 15 quilos, não dá para replicar. É simples. Só que tem gente que quer. Que quer tentar Porque quer perder o fazer o peso que para ir na formatura, para ir em tal lugar, para fazer tal coisa. é porque só olha, Só perderam olha 15 aqui, quilos, só mas olha não aquilo ali, não sabe quanto o cara se ferrou para chegar até ali, não for entendeu? a história por trás, o bastidor, ninguém olha, só olha: Exatamente. vou perder esses 15 quilos, o cara fez isso, eu vou fazer igual e vai dar certo". E a questão da nutrição, ela é muito individual, é de cada um, Ela é não é, totalmente né, individual. não dá pra A gente tem uma base, mas, cara, ela é muito individual, porque sim. tem muito também de outras coisas, né? É o que eu sempre falo, nutrição não é só caloria. Uhum, Ela é momento, ela é entendimento e ela é individualidade. Então, o que que é momento? Pô, vou demonizar a fruta, cara. Tô dando fruta pra minha filha, velho. uhum, Pô, não vou comer uma fruta? Por que eu não vou comer uma fruta? entendi. Entendeu? E ela é individualidade. Cara, tem paciente que o paladar não aceita. O cara não gosta de comer determinada coisa. Tá, mas é bom, mas o cara não come. O que que eu vou fazer? Fazer, Eu vou empurrar o negócio pro cara, o cara não vai vou fazer. fazer, Então eu vou tentando certo. individualizar o processo para ele. Então é totalmente individual. Assim como o treinamento também é. Se tu tem uma dor no ombro, para que que eu vou te botar para fazer um exercício que dói o ombro? Uhum. É a Entendo, mesma não coisa, faz mano. sentido. Mesma coisa. É muito individual Mesma coisa. de cada um, né. E é legal, até eu obviamente eu não tô na tua área, não vivo isso, mas até a individualidade pela questão até da região que tu do cara que tu estás atendendo já é um Sim. negócio que é bizarro, assim, eu nunca tinha me passado pela cabeça, agora conversando contigo é que, obviamente, enquanto a gente tá conversando, faz a gente refletir e pensar, só da diferença do café da manhã da gente ser, o pãozinho, o café com leite, enfim, e lá no Nordeste ser tipo uma refeição bem mais pesada do que a gente Uhum. tá acostumado aqui já chama bastante atenção. Mas é particularidade De cada um. de cada um, assim, né. Hã, e assim, para os planos de vocês quanto ao consultório, quanto à tua carreira, tem algo traçado pela frente? Como é que vocês Hoje a gente estão está num projeto de expansão. Então a gente tem uma dupla nova hoje que fez uma parte de treinamento conosco. Eles atendem online para atender a demanda de pacientes que a gente não tem. Então, que a gente não consegue atender hoje, uhum, não consegue atender todo mundo. Então, eles ficam sob nossa supervisão, é uma nutricionista e um médico. O médico fica sob supervisão do Marcos, a nutricionista por mim. uhum, E a gente está ampliando isso para agora. Então, é uma das coisas que eu sempre falo até para as pessoas que vêm ao redor e tal, cara, estuda, porque daqui a pouco a gente está sempre precisando. uhum. Daqui a pouco a gente vai precisar de mais e mais e mais, e se tudo der certo, cada vez mais.
Legal. É um projeto de expansão, a nível nacional que vocês Hoje têm é nível como nacional, ideia? essa dupla hoje eles estão situados em Fortaleza, mas assim, a Ah, gente tem muita demanda de paciente online, né, de uhum, muita gente online. Então a gente manda para eles atenderem online para legal. nós, E isso. eles vêm com toda essa capacitação que vocês, Sim. obviamente, passam para eles, são pessoas, imagino, que E estão. a ideia é a gente fazer discussão de casos com eles, é ter uma reunião científica semanal, é a gente Uhum, ficar mais próximo disso, assim. O outro médico que faz parte da nossa equipe, ele já é professor da mentoria do Marcos há alguns anos, legal. então a gente conhece ele tecnicamente Sim, muito bem e tal. não é uma pessoa Não aleatória, tiramos do você nada, não, 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 não. já é um cara que tem A gente é bem criterioso uma com isso. história, porque querendo ou não também é o nome de vocês É. que tá indo para frente. Cara, é muito legal isso. E assim, infelizmente, é um público que um paciente que vem crescendo cada vez mais, né, tem Uhum, muita gente, é o cara que deu zebra e ele vai se uhum, cuidar depois. Infelizmente isso acontece, mas é bom e é legal ver que tem profissionais como vocês, que estão cuidando dessa galera e que tipo assim, não é mais só o cara que: eu vou te empurrar a bomba", sim, sim. e assim seja. Você já vem justamente num sentido contrário que é para aconteceu isso, agora daqui para frente a gente vai cuidar para tu ter a vida mais longeva, com mais Uhum. qualidade possível que tu possa ter. Tem alguma pergunta, como a gente até mandei ali no briefing, que tem alguma pergunta, Olegário, que ninguém te fez e que tu gostaria que te perguntassem? Já que a gente está caminhando para a nossa reta final? Cara, eu não sei se é uma pergunta, mas era uma coisa que eu gostaria de ter escutado, Que que é seria? o que eu te expliquei lá fora. O resultado que tu queres é para ti, não para mim. Isso foi Então, quando, o paciente procura alguma coisa, o paciente procura alguma coisa, a gente sempre fala: "Não transfere o resultado que tu quer para nós, o resultado é teu. uhum, Quem quer aquilo ali é tu. O que eu estou procurando é uma melhora funcional, estou procurando uma melhora de qualidade de vida". Foi que nem eu te falei, assim, a menina quer perder 10 quilos, beleza, nós vamos dar um jeito de tentar te ajudar a chegar onde tu quer. Mas primeiro eu preciso que tu faça cocô todo dia, minha filha, senão as coisas não vão dar certo. E eu estou mais preocupado com isso pois naquele é, primeiro momento. momento do que aquele. Então, o teu resultado, ele é para ti. E Uhum, quem dita o que tu vai fazer nunca é um profissional. Então, fujam dessa galera que bota metas exorbitantes, coisas malucas e fuja de ser esse profissional. Que era o que eu queria que alguém me dissesse, que tipo, não, tu precisa de X, Y, Z. Cara, tu não precisa de X, Y, Z, tu não sabe o background da pessoa. uhum, Cada um tem uma vida antes de estar ali sentado na tua aham. frente. Então é isso que eu penso, assim, tipo, o resultado é para ti, não para os outros. Eu achei muito legal quando a gente estava conversando e tu falasse, da tua preocupação, não é só atingir o que o cara quer porque, por atingir. Enquanto que o cara tá pensando, eu quero ganhar X quilos, tu estás pensando em toda a questão do cuidado com a saúde dele Uhum. para a questão da longevidade, coisas que talvez na cabeça dele ele nem tá pensando. Não sabe. Provavelmente ele nem tá pensando, a menina quando vem, o exemplo que tu usaste foi muito legal. Eu quero perder 10 quilos, mas enquanto isso estás pensando já no cuidado dela, Uhum. na parte, vamos dizer, do cocô. É um cuidado que transcende, assim, é coisa que talvez para ela nem vai passar na cabeça, A né. gente sempre diz uma coisa para o paciente, que é o paciente ele cria uma expectativa acima da média, às vezes nas coisas, né? Então a gente sempre cria um negócio para o paciente que é o seguinte: as coisas mais importantes para nós a gente não consegue medir em números. Então, por Legal. exemplo, a pessoa evacuar todo dia, a pessoa ter menos crise de ficar doente, a pessoa ter menos lesão, isso eu não consigo botar em números. Só que a ideia por trás é que tu melhore tudo isso para te poder Tu chegar no vê teu o resultado, resultado, perfeito. entendeu? Tu ganha vai alcançar teu resultado, mas com isso vai todo esse combo junto de Exatamente. saúde. Irmão, cara, só te agradecer pelo Tamo junto, cara. papo. Para Obrigadão. quem quer te encontrar para poder te conhecer, ver tuas mídias sociais, pode deixar ali teu Instagram. Perfeito. Hoje eu faço bastante produção de conteúdo no Instagram, então pode me seguir lá, é @olegariojsf, tá? Show de bola. E assim, o direct está aberto para quem tiver qualquer tipo de dúvida, quiser saber qualquer coisa, estou sempre à disposição e tentando ajudar o máximo possível. Maravilha. Que papo bom, cara, Pô, poder que bom conversar que contigo. gostaram. A gente teve uma grande introdução ali antes nos bastidores, conversando, já rendia mais um episódio. Vou Perfeito. deixar um presente para ti aqui da La Pô, Catrina, que é a nossa patrocinadora. Espero que tu goste. muito obrigado, irmão. Responsável por patrocinar o podcast.
E, Show de cara, bola. só te agradecer. Com certeza a gente vai ter mais momentos para poder conversar, se Deus quiser, eu acho que Claro. ele vai querer sim. E só te agradecer pela Mestre, obrigado pelo experiência. convite, tá? Muito obrigado. Obrigadão aí. Pessoal, para quem acompanhou a gente, acompanha o Olegário lá, cara, só traz conteúdo bom pra caramba para poder instruir justamente a fazer a coisa certa. Acompanha a gente, acompanha a Lacatrina também, @Lacatrina Club, o La Talks, e é isso aí. Valeu!